Tudo bem, criançada? Como é que tá? Estão conseguindo estudar direitinho? Estão conseguindo fazer as atividades em casa? Quem está conseguindo acessar o site? Sei que lá na minha escola alguns alunos estão encontrando alguma dificuldade para acessar o site, mas eles estão indo lá na escola pegar as atividades, estão fazendo, as caixas de retorno também estão cheias, eu tenho uma pilha de atividades para corrigir, espero que você esteja conseguindo. Se você ainda não conseguiu fazer isso, procure a sua escola para pegar a atividade impressa, tente entrar no site. O site, eu dei uma entrada dele, ele é muito intuitivo, ele é muito simples, é muito fácil de mexer. Ele está muito legal, você pode inclusive responder as atividades pelo próprio site, que já facilita muito a vida do professor, porque para lá vai criar um relatório em que nós vamos ver a resposta que você colocou lá, se está certo, se está errado, já vai corrigido para a gente. Então vai ser muito bom se você conseguir acessar o site e fazer as atividades por lá, beleza? Eu sou o professor Renan e nós estamos aqui para mais uma aula de matemática, aula 11 de matemática. Nós vamos falar hoje sobre divisão, né? Divisão e sobre disposição retangular. Espero que você esteja bem atento e preparado para que a gente comece nossa aula, beleza? Então, olha só, antes da gente começar a nossa aula, eu queria que você pensasse um pouquinho comigo aqui numa situação, beleza? Olha só, imagine que a gente está em pandemia, né? Está todo mundo comprando muita comida fora, imagine que eu pedi uma pizza para mim. Estou lá com a minha pizza, né? E vocês vão ver no slide que a minha pizza é uma pizza de calabresa, ela está lá dividida em 8 fatias, né? E eu lembrei que eu tenho um amigo que mora perto de mim e eu ofereci uma fatia dessa pizza que eu comprei para esse meu amigo. Eu acabei de fazer uma divisão da minha pizza. Eu peguei a minha pizza que eu comprei, que eu estava com muita fome, né? E aí eu peguei uma fatia dessa pizza e reparti com o meu amigo. Eu fui lá, dei uma fatia dessa pizza para ele, né? Esse meu amigo recebeu uma fatia da pizza e eu acabei de efetuar uma divisão, né? Eu fiz uma divisão, vocês concordam comigo que eu fiz uma divisão? Eu peguei a minha pizza e dividi ela com o meu amigo, certo? É uma divisão, tudo bem. Só que quando a gente está falando em matemática, das operações matemáticas, de soma, subtração, adição e divisão, quando a gente está falando de divisão da matemática, a gente precisa entender uma coisa, que essa divisão ela não poderia acontecer na matemática. Por quê? Porque na matemática, quando a gente efetua uma divisão, cada parte, no caso eu e o meu amigo, teríamos que ficar com a mesma quantidade. Nesse caso, eu não poderia dar apenas uma fatia de pizza para ele, eu teria que dar metade da minha pizza para o meu amigo, né? Mas eu estava com fome, eu estava com fome, eu não quis dividir toda a minha pizza com ele, né? Então, olha só, viu só como a divisão está no nosso dia a dia também? Só que, nesse caso, a divisão, ela precisaria que as duas partes tivessem a mesma quantidade de fatias de pizza, beleza? Divisão é algo que parece assim meio complicado, mas se a gente for pensar de onde a gente saiu e para onde a gente está chegando, a gente vai perceber que há uma evolução e que essas operações elas acabam conversando uma com a outra. A gente saiu da adição, a gente foi para subtração, falamos de multiplicação e agora nós estamos falando de divisão. Se eu conseguir compreender tudo aquilo que a gente já fez até hoje, né, até essa aula, eu vou perceber que divisão é muito fácil, porque ela está relacionada com essas outras operações. Ela está relacionada, por exemplo, com a ideia da soma, porque quando a gente estudou, né, da multiplicação, quando a gente estudou, a gente percebeu que, por exemplo, multiplicação é soma de partes iguais, né? Partes iguais. E partes iguais tem a ver também com divisão, beleza? Olha o próximo exemplo que eu vou mostrar para vocês no slide. Olha só. Ah, desculpa, o slide anterior. Vocês perceberam que os garotos estão dividindo a pizza de maneira igual, né? Então, na divisão, cada parte precisa receber a mesma quantidade, beleza? Vamos lá para uma outra ideia que pode facilitar a nossa compreensão sobre a divisão, que é a disposição retangular, beleza? Vocês vão perceber no slide de vocês, que vai aparecer aí, que nós temos algumas caixas de frutas. Nós temos maçãs, peras e nós temos laranjas. Laranjas que se parecem com batatas, mas eu acho que são laranjas. Vamos lá. Então eu vou tentar representar essas frutas aqui no quadro, beleza? Me acompanhe. Nós temos
maçãs. Nós temos peras. E nós temos laranjas. Beleza? Vamos lá. As maçãs estão dispostas dentro da caixa dessa forma. Eu não vou desenhar maçãs exatamente, eu vou representá-las com quadrados, beleza? Olha lá, olha lá. Opa, é isso. Pronto, elas estão dispostas dessa forma dentro da caixa, beleza? As peras estão dispostas desta forma. Vou representá-las com triângulos. Beleza? Mais outra aqui, mais outra aqui, mais outra pera e mais uma linha de peras. Beleza? E as laranjas estão dispostas deixa eu ver como é que elas estão dispostas. Vamos lá, vou representá-las com círculos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Acho que elas estão 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Aqui nós temos no quadro a representação dessas frutas nas caixas. Vamos ver como é que a divisão se aplica a essas situações. Beleza? Beleza. Primeira coisa, olha só. Vamos entender uma coisa. Eu já falei para vocês em aulas anteriores que a gente pode utilizar de diversas estratégias para resolver uma operação. Beleza? Beleza? Tem muitas formas de se resolver uma operação. Mas nem todas, umas facilitam certas operações de serem realizadas. Por exemplo, eu estou fazendo uma representação gráfica bem aqui. Imagine se fosse um número muito grande. Eu conseguiria desenhar uma quantidade muito grande aqui no meu quadro? Provavelmente eu levaria muito tempo e eu ocuparia muito espaço para utilizar essa estratégia para responder a minha operação, né? Então, essa é uma ideia introdutória, né? Para a gente começar a visualizar, entender, até que a gente saia dela e consegue alcançar novas estratégias, para que a gente possa fazer contas cada vez mais difíceis, beleza? Então, olha só, primeira coisa, é saber a quantidade aqui dentro da minha caixa de maçãs, né? Como essa caixa é pequena, eu vou contar de uma por uma e vocês vão me ajudar em casa, beleza? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui eu tenho um total de 6. 6 o quê? Maçãs. Beleza, beleza. Agora, vamos supor que eu divida esse conjunto de maçãs em 2 grupos. Eu poderia visualizar aqui, olha, aqui eu tenho uma coluna, aqui eu tenho outra coluna, né? Vou dividir essa maçã para 2 pessoas. Vamos supor que são 2 pessoas aqui, né? Então, vou dividir em 2 grupos. Olha só, um primeiro grupo de maçãs, um segundo grupo de maçãs, né? E aí eu pude perceber que eu peguei a quantidade total, que é de 6, e dividi por 2 pessoas, 2 grupos, né? E aí eu percebo que eu tenho a quantidade em cada grupo de 1, 2, 3. Cada grupo, vou colocar com o pincel preto aqui. Cada grupo possui 3 maçãs, né? Então, se eu pegasse 6 maçãs e dividisse para 2 pessoas, eu saberia que cada pessoa receberia 3 maçãs, beleza? Então, essa é a ideia da divisão na disposição retangular. Vamos ver um outro exemplo? Vamos lá. Aqui nós temos peras, né? Nós temos peras. E aí, como a caixa ainda é pequena, eu posso contar de um por um para saber a quantidade total de peras bem aqui. Vamos lá? Contem comigo, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós temos aqui 9 peras, beleza? Então, vou botar bem aqui, é o total, é o meu total. 9. Vamos supor que eu quero dividir essas 9 peras entre 3 pessoas. Olha aí, a pessoa A, a pessoa A, a pessoa B e a pessoa C, beleza? Eu quero dividir entre 3 pessoas essa quantidade de peras. E aí eu vou representar aqui na minha expressão. Sinal da divisão, 9 dividido por
1, 2, 3 pessoas. Beleza. E aí é só eu perceber com quantas peras cada pessoa ficou dentro do meu problema. Olha lá. Esse aqui é as peras da pessoa C. Esse aqui são as peras da pessoa B. Essa daqui são as peras da pessoa A. E aí eu vou contar com quantas peras cada um ficou. Pessoa C, 1, 2, 3. Pessoa B, 1, 2, 3. Pessoa A, 1, 2, 3. Percebam que cada pessoa dessa fica com a mesma quantidade de peras. Logo, 9 dividido para 3 é também 3. Cada pessoa ficou com 3 peras, beleza? Então, criançada, vamos para a próxima caixa. A próxima caixa são a caixa das laranjas, beleza? E a gente representou elas bem aqui no quadro, ok? E agora nós vamos contá-las. Mas só que a quantidade de laranjas, vocês vão perceber que ela está um pouquinho maior. A gente vai usar uma outra estratégia para saber a quantidade total de frutas dentro dessa caixa, beleza? Me acompanhe. A gente vai usar agora a multiplicação. Eu vou contar a quantidade de linhas primeiro. Venham comigo. 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos aqui quantas linhas? 5 linhas, beleza? Vamos contar as quantidades de coluna? 1, 2, 3, 4. Nós temos aqui 4 colunas, beleza? E aí, para eu saber o total, eu poderia multiplicar numa expressão 5, que é a quantidade de linhas, vezes 4, que é a quantidade de colunas, e aí, com certeza, eu vou chegar ao meu total. Se vocês prestaram atenção na aula de multiplicação, vocês vão perceber que eu vou pegar o 4 e vou somá-lo 5 vezes. 1, 2, 3, 4, mais 1, 5 vezes. Vou pegar o 4 e vou somá-lo 5 vezes. Vamos lá comigo? Olha aqui, ó. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. É isso que eu coloquei, acabei de colocar bem aqui. É o 4 somado 5 vezes. E aí a gente vai chegar ao valor que é 20. Então, qual a quantidade de laranjas que eu tenho aqui dentro da minha caixa de frutas? Eu tenho 20 laranjas. Beleza, cheguei ao meu total, mas agora eu quero trabalhar a ideia de divisão com essa disposição bem aqui dessas laranjas dentro dessa caixa. E aí eu poderia pensar exatamente da maneira como eu fiz bem aqui, olha. Eu vou dividir essas minhas laranjas em 5 grupos. Beleza? Eu vou dividir, a expressão é essa bem aqui. 20, que é o meu total de laranjas dentro da caixa, sinal da divisão e a quantidade de grupos que eu quero formar. Eu quero formar quantos grupos? 5 grupos. E aí eu vou lá para a minha disposição retangular ver com quantas laranjas cada grupo ficou, né? Eu quero formar 5 grupos e aí você vem aqui, ó. Um grupo, outro grupo, outro grupo. Então, já fiz 1, 2, 3, 4. Eu quero formar quantos grupos? 5. Então, já fiz 1, 2, 3, 4. E agora eu tenho o 5º grupo. Cada grupo desse, vocês vão perceber, que eu já coloquei a resposta aqui do lado, ele tem quantas laranjas em cada grupo? 4 laranjas, né? E aqui eu chego à minha resposta. 20 dividido por 5 é igual a 4, né? Olha só, há muitas outras possibilidades de divisão nessa disposição retangular. Eu poderia, por exemplo, formar 4 grupos, eu poderia formar grupos de outra maneira. Que tal você testar isso na sua casa? Copie o exemplo no seu caderno e tente fazer o máximo de divisões possíveis sem que cada grupo tem que ficar com a mesma quantidade, sem que sobre nenhuma laranja ou nenhuma pera ou nenhuma maçã. E aí depois você pode mostrar para o seu professor, beleza? Essa é a nossa aula de matemática por hoje. Espero que vocês tenham prestado atenção e que tenham aprendido. A gente se encontra numa próxima aula. Até mais!